Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos iniciar o nosso Tadel. Queria convidar você a estar orando junto conosco. Vamos iniciar mais um Tadel, vamos adorar o Senhor e vamos deixar com que o Espírito Santo ele flua em nosso meio, em nossa casa, amém? Senhor, nós te agradecemos pelo teu fluir, pela tua presença, pelo teu Espírito, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. E nós te pedimos, Senhor, flua entre nós, flua nesse lugar. Nós te pedimos, Senhor, vem sobre as nossas vidas, sobre nossas casas. Vem, Senhor, com o teu fluir e que o teu Espírito ele possa estar vindo sobre cada um da nossa casa, Senhor. E possa estar nos enchendo, nos trazendo mais para perto de Ti. E que nós possamos, Senhor, ser diferentes, Senhor. Que nós possamos ser homens e mulheres apaixonados pelo Senhor a cada dia mais. Então, no nome de Jesus, ó Pai, abençoa esse culto. Nós queremos te adorar em espírito e em verdade. Abençoa, Senhor, cada um de nós, no nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Te adoramos, Senhor. Se a fé move montanhas, elas se moverão. Nós viemos te encontrar neste lugar. Esperamos por ti. És o Deus da criação, conhece meu coração, és o autor da salvação, você sempre me amou. Tá, Esperamos por ti, com nossas mãos levantadas ao Rei, te adoramos, Senhor. Cantamos aleluia. Vamos levantar as nossas vozes e dizer: esperamos por ti. Esperamos por ti. Com nossas mãos, levante suas mãos aos céus e declare isso. Levantamos a ti, Senhor. Senhor, cantamos aleluia.
inspirados por tua presença. És tudo que eu preciso. Vamos declarar suas promessas. Suas promessas são reais. Sim, tu és fiel. Desinspirados por tua presença. És tudo que eu preciso. Esperamos por ti. Com nossas mãos levantadas, levantamos as nossas vozes. Esperamos por ti, Senhor. Esperamos por ti. Esperamos por ti. Com nossas mãos levantadas ao Rei, te adoramos, Senhor, cantamos Senhor Deus, nessa noite, Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez por estarmos aqui na sua presença, por estarmos aqui mais uma vez cultuando ao Senhor, Pai. Obrigada porque o Senhor tem nos concedido isso. Obrigada porque nós não estamos deixando de ouvir, Senhor Jesus, a tua palavra através dos nossos cultos. Obrigada, Senhor Jesus, pela vida dos nossos pastores que têm se disponibilizado, têm feito e têm, Senhor Jesus, feito o seu chamado da melhor maneira, têm cumprido aquilo que o Senhor chamou eles para fazer. Obrigada, Senhor. Nós só queremos te agradecer porque o Senhor é bom, o Senhor não falha, o Senhor continua cuidando de nós, Pai. Obrigada, Senhor, pelo seu cuidado. Obrigada, Senhor Jesus, pelo seu amor para conosco. Obrigada porque o Senhor tem protegido as nossas famílias. Em nome do Senhor Jesus, nessa hora eu quero orar pela vida da nossa liderança, que o Senhor possa estar derramando a tua graça, o teu poder, a tua infinita sabedoria sobre a vida deles, Pai. Que o seu sangue esteja sendo derramado, Pai, que mal nenhum chegue na casa deles, que mal nenhum chegue sobre a família deles, Pai. Obrigada pela vida do pastor Marcos, pela vida da pastora Cristiane. Obrigada, Senhor Jesus, porque eles têm coberto a nossa vida em oração. Eles têm cuidado de nós. Obrigada, Senhor. Obrigada pela aquela família tão abençoada. Obrigada pela vida dos nossos pastores. Mais uma vez nós te agradecemos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nessa hora, eu gostaria que todos estivessem orando comigo pelo nosso país. Que nós não venhamos cansar de orar pelo nosso país. Em nome do Senhor Jesus, nós clamamos ao Senhor nessa noite, para que o Senhor continue derramando
aquela história com o policial que matou aquele rapaz. E que nós possamos estar orando pelo aquele lugar que está acontecendo tantas coisas. E que o Senhor também possa estar vindo sobre a vida de cada manifestante que está fazendo, Senhor Jesus, todas aquelas coisas. Que o Senhor possa estar tocando no coração deles. Mas, Senhor Jesus, nós te pedimos, Pai, que todo preconceito caia por terra naquele lugar. Que todo preconceito caia por terra aqui no nosso país, Senhor Jesus, seja ele qual for. Mas nessa hora especificamente nós venhamos, Senhor Jesus, orar pelo racismo. Em nome do Senhor Jesus, para que isso, Senhor, não venha acontecer. Para que o Senhor possa estar mostrando, Senhor Jesus, às pessoas a ter boas condutas, Senhor Jesus, a fazer aquilo que o Senhor faria. Por isso eu te peço, Pai, protege, Senhor Jesus, cada pessoa que está sendo afetada por isso nessa hora. Obrigada, Pai. Obrigada porque nós sabemos que o Senhor está ouvindo a nossa oração e que nós não ficamos, Senhor Jesus, sem resposta, porque nós somos os teus filhos, Pai, e o Senhor escuta nossas orações. Mas eu te peço que o Senhor possa estar nos dando um coração, sabedoria, e que nós possamos aceitar aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Saiba agora como contribuir com seus dízimos e ofertas. Através de transferência ou depósito bancário para a Caixa Econômica Federal, agência 0052, operação 003, conta corrente 1882, dígito 0. E não esqueça de enviar o seu comprovante através do aplicativo PagSeguro com o QR Code ou também aplicativo Prover, que estará disponível na loja virtual do seu celular e você usará o código da nossa igreja, CCA 2020. Se você deseja, você pode também entrar em contato com os nossos tesoureiros, Washington, Aline e Elizabeth. Graça e paz, igreja, boa noite. Espero que todos estejam bem nas suas casas. E é de grande felicidade quando eu venho aqui para o culto. E hoje estou muito feliz também que minha esposa veio, fez a intercessão. Mas o mais feliz que eu tenho é saber que existem famílias que honram o Senhor e gostam de fazer atividades para o reino. Então, nesse momento, eu gostaria que vocês estivessem abrindo a Bíblia de vocês, em Provérbios, no capítulo 3, versículo 1. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. Versículo 3. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seus próprios entendimentos. Versículo 6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. E agora vamos para o versículo 9. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Amém? Nesse momento estamos falando um pouco sobre oferta. E hoje, no segundo dia do mês, 2 de junho, o que é que você vai estar honrando agora ao Senhor no início do mês? Espero que no início do mês você possa estar priorizando, dizimar, ofertar, contribuir para a casa do Senhor. Porque é isso que nós devemos fazer nesse momento. Nós devemos não esquecer dos mandamentos, das veredas, dos princípios que o nosso Senhor tem nos ensinado. Então, nesse momento, eu peço que você não esqueça. E se você estiver ou for ofertar por meios eletrônicos, por favor, não esqueça de estar enviando um comprovante para os nossos tesoureiros. Então, nesse momento, vamos estar orando e agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Se você está em casa, onde você estiver, puder ficar em pé, colocar a mão no seu coração e orar junto comigo, estarei agradecido. Pai, em nome de Jesus, eu queria te agradecer por cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança da nossa igreja, Senhor, que tem um coração disposto em estar ofertando, em estar dizimando, em estar contribuindo, Senhor, para o reino. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos estar com o nosso coração, Pai, diante do Senhor, que nós possamos, Senhor, acreditar no que o Senhor tem feito, no que o Senhor está fazendo, que nós possamos
seguir os caminhos que o Senhor tem nos ensinado, e que nesse período de pandemia, de quarentena, de incertezas nessa vida, nós possamos ter a única certeza que é o Senhor. E nesse momento gostaríamos de estar ofertando, dizimando ao Senhor todo o nosso melhor. Desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Declare isso, o Senhor é meu pastor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E Ele me faz repousar em verdes pastos. Leva-me pra junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Ainda que eu ande pelo vale, não temerei mal nenhum, pois o Senhor comigo está. Vamos declarar o Senhor a minha luz. O Senhor é a minha luz, Ele é a minha salvação. O Senhor é a minha luz, Ele é a minha salvação. Ele me faz repousar em verdes pastos. Guia-me pra junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. E ainda que eu ande pelo vale, não temerei mal nenhum, pois o Senhor comigo está. Aleluia, graça e paz, queridos. Que bom estarmos mais uma vez aqui na presença do Senhor. Hoje em mais uma terça-feira, mais um Tadel. E eu quero convidar você nesse momento a curvar sua cabeça. Vamos orar juntos e pedir que o Espírito Santo ele possa falar conosco de forma profunda, poderosa, e que possamos realmente ser transformados para a glória de Deus. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse momento tão maravilhoso, tão lindo de estarmos na tua presença, um momento tão gostoso de adoração, de aprofundarmos no conhecimento de quem o Senhor é, de nos fortalecermos. Pedimos, Espírito Santo, que a tua palavra venha sobre nós e que possamos ser moldados, que possamos ser alimentados por essa palavra, que possamos ser fortalecidos através dessa palavra e que possamos ser reanimados e vitoriosos ainda mais nesses dias que nós estamos vivendo tão difíceis. Nós oramos, Senhor, pela cobertura do teu sangue, pelo Espírito Santo, para que tenha liberdade em nosso meio, no nome de Jesus. Amém. Queridos, antes de orar, eu queria encorajar você a estar orando, não apenas pelo Brasil, mas pelo mundo inteiro, né? Como a Amanda orou agora na intercessão, falando sobre essa crise que está instaurada nos Estados Unidos, né? Trazendo à tona de novo
é esse assunto de racismo, que é uma coisa que nós como cristãos repudiamos, não aceitamos, não concordamos, porque nós não devemos ter nenhum tipo de preconceito com relação a pessoas, até porque nós devemos entender que as pessoas são humanos. Não deveria ter essa questão de cor, sabe, de tratar como raça, mas como uma raça humana, e não apenas por cores. Nós somos um povo que o Senhor constituiu, independente da nossa cor de pele. Então nós não aceitamos, não concordamos como cristãos, e devemos orar para que haja paz na terra, para que haja uma pacificação, e que se houver protestos, que sejam de formas pacíficas, de formas onde a lei não venha a ser infringida de forma nenhuma. Tá bom? Que nós possamos estar orando pelo mundo, pelos Estados Unidos e pela nossa nação brasileira. Vamos então estar ministrando a palavra de Deus nesse momento. Eu queria pedir que você realmente tivesse total atenção, reverência a essa palavra, e que você tenha fome nessa noite para que essa palavra ela realmente penetre no teu coração. A mensagem ou o tema dessa mensagem que eu quero trazer nessa noite é como renovar as forças, tá? Então, como renovar as forças? Nós percebemos que nesse momento em que estamos vivendo, já agora chegando a 3 meses de quarentena praticamente, desde março, né? O nosso último culto de celebração foi no dia 15 de março. Domingo, por exemplo, agora já é a nossa Santa Ceia. Então prepara o seu coração, já vou de antemão avisando você, prepara o seu coração para domingo, prepara a tua casa para domingo, prepara o vinho, prepara o pão para que nós possamos ceiar. Então domingo que vem será a nossa ceia, terceira ceia já. Então 3 meses que nós estamos de quarentena, e nesse momento nós começamos a perceber que muitas pessoas estão tão aflitas, estão tão desanimadas, estão tão preocupadas, e às vezes com muita razão, por causa da economia, da saúde. Não tiramos de forma nenhuma o direito das pessoas estarem assim, mas o que eu quero falar para você nessa noite é que a nossa confiança, a nossa esperança, os nossos olhos precisam estar no Senhor, e eu quero te encorajar a você viver uma vida de vitória, a você renovar suas forças em Deus, amém? Então o tema dessa mensagem é como renovar as forças. Todos nós enfrentamos constantes crises, tribulações que nos deixam com as estruturas abaladas. Todos nós estamos enfrentando isso, e a partir do momento em que o homem pecou, lá no Éden, a crise foi estabelecida na humanidade. Nós percebemos que os dias que estamos vivendo não tem sido fácil, e para muitas pessoas, ou a maioria de nós, não tem sido fácil, tá? Algumas pessoas estão lucrando nessa época. A gente tem visto isso através das notícias sobre a corrupção, a Polícia Federal agora descobrindo muita corrupção, pessoas que estão se dando bem com a desgraça dos outros, por assim dizer, pessoas que estão lucrando com essa crise. Isso infelizmente tem acontecido por causa da maldade do coração de muitos. Mas muitas pessoas estão em crise financeira, muitas pessoas estão vivendo dias de muita aflição, de muita dor, de luto, de problemas na família. Muitas pessoas estão vivendo dias de muita crise. E olhando para as Escrituras Sagradas, a gente pode ver momentos em que os homens que o Senhor chamou estiveram em crise. Em Gênesis capítulo 32, só para citar um exemplo para vocês entenderem, Jacó, ele havia sido escolhido por Deus. Você conhece a história? Abraão, Isaac e Jacó são os patriarcas de Israel, e assim surgindo mais na frente o cristianismo, porque a descendência de Jesus vem dos patriarcas. E Jacó, ele estava vivendo em crise. Jacó estava vivendo uma crise muito grande. Quando Jacó passa mais de 20 anos servindo ao seu sogro Labão, ele volta agora para a sua terra, e ele gostaria, e ele queria muito se reconciliar com Esaú, seu irmão. Mas antes de chegar na terra onde o seu irmão vivia, onde a família dele se estabeleceu, a Bíblia diz que Jacó entrou em crise. No capítulo 32 de Gênesis, Jacó, ele começa a ficar com medo,
Ele manda os seus servos na frente avisar para Esaú que ele estaria voltando para a terra, que ele gostaria muito de reconciliar com Esaú. E quando os servos voltam para dar notícia a Jacó, os servos dizem para Jacó: teu irmão vem vindo aí atrás de nós, e ele está vindo com 400 homens. Irmãos, Jacó, ele tremeu nas bases. A Bíblia conta que Jacó, ele foi orar. Mas antes de orar, ele toma uma iniciativa humana, uma iniciativa que para todos nós é normal, porque ele foi racional. E ele pensou o seguinte, ele disse: se meu irmão está vindo aí com 400 homens, e com certeza ele lembrou de quando ele fugiu. Ele havia fugido porque o irmão dele tinha dito que o mataria. A demora seria Isaac morrer e Jacó seria morto porque roubou a primogenitura do seu irmão Esaú. Então Jacó vai embora depois de 20 anos. Quando volta, escuta falar que agora o irmão dele, Esaú, está vindo com 400 homens. O pensamento dele foi: ele está vindo para nos matar. Jacó não estava sozinho, Jacó estava com as suas mulheres, Jacó estava com seus filhos, 11 filhos. Benjamim ainda não tinha nascido, mas estava com seus 11 filhos. Jacó estava com todos os seus servos e todos os seus bens, animais e aquilo que ele havia adquirido na terra que ele vivia. Queridos, ele vai ser nesse momento racional e ele diz: eu vou separar em dois bandos o meu povo. A Lia com os filhos e as servas, Raquel com os filhos e as servas. E nós vamos separar esse povo aqui, porque se porventura meu irmão vier e matar uma parte, a outra parte vai sobreviver. Ele foi racional nesse momento e começou a agir por conta própria. Mas depois desse momento ele foi orar. E quando ele foi orar, ele disse: Senhor, eu tenho medo, eu estou com medo. E aí Deus falou com ele, porque Jacó começou a orar e lembrando das promessas e repetindo as promessas. Eu falando sobre isso, eu me lembro da mensagem de domingo, onde nós temos que declarar a palavra, temos que declarar as promessas de Deus. E Jacó começou a orar e dizer: Deus, o Senhor prometeu que nos daria uma terra, o Senhor prometeu ao meu pai Abraão que daria uma grande nação. E ele começa a orar e declarar a palavra da promessa. E Deus nesse momento fala com Jacó, e Jacó à noite teve um encontro com Deus no vale de Jaboque. Jacó, ele passa aquela noite ali lutando com o anjo. Você conhece a história. E depois desse dia, Jacó volta agora para se encontrar com a sua família. E já não era mais aquele homem com medo, já não pegou mais, ele já não cumpriu o plano de pegar e separar o povo. Mas ele agora coloca o povo, ele vai na frente do povo, e as suas mulheres vêm por trás. E ele se encontra com o irmão, e naquele dia Deus fez um grande milagre, uma grande reconciliação. Esaú corre ao encontro de Jacó, se abraçam e choram, e ali há perdão, ali houve cura, ali houve transformação, ali as forças foram renovadas, porque houve confiança em Deus. Então Jacó, ele estava vivendo uma grande crise no capítulo 32 de Gênesis, mas nós vimos que através da oração, através da confissão da promessa, Deus renova suas forças, Deus se encontra com ele e o milagre aconteceu. Agora, queridos, os discípulos de Jesus, agora indo para Mateus, capítulo 8 de Mateus, nós vamos ver aqui algo muito interessante. Esse texto, nós vamos começar com ele, Mateus capítulo 8, versículo 23 ao 27. Esse texto é muito lindo, eu acho esse texto muito lindo, muito maravilhoso, um grande milagre que Jesus faz. A Bíblia diz, no capítulo 8, versículo 23 de Mateus, também essas mesmas passagens estão em Marcos capítulo 4, do 35 ao 41, e o Evangelho de Lucas também. Lucas relata no capítulo 8, versículos 22 ao 25. Nós vamos ler o de Mateus e depois eu quero só mostrar uma partezinha, um versículo em Marcos, do mesmo texto, que é Marcos 4. Mas agora, Mateus 8, 23 em diante. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio ao mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia.
Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Nós vimos aqui no versículo 26 que Jesus, ele pergunta para os discípulos, ele diz: então Jesus disse: porque sois tímidos, homens de pequena fé. Marcos capítulo 4. Olha o que diz aqui o texto de Marcos 4, versículo 40. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? A pergunta que Jesus faz para aqueles discípulos, porque Jesus, ele estava ao mesmo tempo ensinando, mas a pergunta é como se Jesus estivesse abismado com aqueles discípulos que já estavam caminhando com ele. Claro que Jesus conhecia o coração, claro que Jesus não se decepciona, Jesus conhecendo o coração deles, mas Jesus estava fazendo-os pensar. Aqueles discípulos já estavam caminhando com Jesus há algum tempo, aqueles discípulos já estavam vendo os milagres acontecer, aqueles discípulos já estavam vendo que Jesus era poderoso, era o Filho de Deus. É claro que aquele mar não destruiria a vida deles e se Jesus estava no barco, eles não iriam morrer se Jesus estava no barco. Mas quando Jesus pergunta para aqueles discípulos, Jesus estava fazendo com que aqueles discípulos começassem a pensar quem eles eram, qual identidade eles tinham, a nova identidade que eles receberam em Cristo. Por que eles não estavam declarando a palavra, se eles agora estavam andando com o Filho de Deus, se eles agora tinham autoridade também dada por Jesus? Eles eram discípulos de Jesus, e aqueles discípulos agora escutam o mestre perguntar para eles: por que vocês são tímidos? Por que vocês não usam a palavra? Por que vocês não usam a autoridade? Por que vocês não declaram? Jesus pergunta para eles: olha só, por que vocês são tímidos? Como é que não tendes fé? Então a pergunta que eu ouço Jesus perguntar para nós nesses dias é: por que vocês estão assim temerosos? Por que vocês estão assim tímidos? Temendo essa crise, temendo essa pandemia, temendo as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Por que você está desse jeito na sua família? Por que você está desse jeito no âmbito do seu trabalho, na incerteza do que vai acontecer daqui para frente? Nós precisamos fazer como Jesus ensina nesse texto. Jesus ensina-os a ter fé declarando a palavra. E a Bíblia diz que Jesus olha para o vento e repreende o vento. Jesus olha para o mar e repreende o mar. E agora nós vimos se cumprir o poder da palavra que sai da boca de Jesus. O mar se aquietou, o vento parou e veio calmaria. Nós precisamos aprender, queridos, que esse é um tempo de renovar as forças em Deus através das Escrituras. Então, o apóstolo Paulo também, ele passou por várias crises. Olha, não pense que porque nós somos cristãos não vamos passar por problemas. Vamos sim. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, capítulo 1, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, ele disse assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Olha a expressão do apóstolo Paulo. Ele fala que a crise que eles enfrentaram, a tribulação que eles passaram na Ásia, foi tão grande, muito mais acima das forças deles, ao ponto de desesperarem até da própria vida. Eles não acreditaram que sobreviveriam, eles não acreditaram que passariam daquela crise. Mas o Senhor deu vitória ao apóstolo Paulo, aos seus discípulos que estavam com ele. Então nós podemos perceber que as crises, elas vêm, mas elas passam, são passageiras. O mais importante é que nós precisamos estar convictos
e na certeza de que essas crises nos deixam mais maduros e mais fortalecidos para a glória de Jesus, amém? Então diga assim, aonde você estiver, diga: a crise vai me fazer ficar mais forte, mais maduro, mais fortalecido. Quando tudo isso passar, querido, nós seremos melhores para a glória de Deus. Se você crer, diga amém. Então, a pergunta é essa: diante de tantos problemas que enfrentamos, diante de tantas adversidades, como renovar as forças? Então, eu quero deixar 3 conselhos aqui de como nós podemos renovar as nossas forças. Primeiro, não perca a sua esperança em Deus. Não perca a sua esperança em Deus. Tem pessoas que estão perdendo a esperança em Deus. Tem pessoas que estão desistindo do Evangelho. Tem pessoas que estão desistindo de tirar tempo com Deus. Tem pessoas que estão desistindo de conhecer as Escrituras, porque estão tão tristes, estão tão deprimidas, que não sentem mais vontade de fazer nada. Estão a ponto de desesperar da própria vida. Querido, não vale a pena desistir. Nós sabemos que tem uma frase de efeito popular que diz assim: desistir é para os fracos. E eu acredito nisso. Desistir é para os fracos, mas nós não somos fracos, nós somos fortes em Cristo Jesus, amém? Então não perca a sua esperança em Deus, a nossa confiança deve estar no Senhor. Isaías, no capítulo 40, versículo 31, um lindo versículo que fala sobre renovar as forças, nos diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Os que esperam no Senhor. Há uma promessa para os que esperam no Senhor. Lembre-se, você precisa tomar posse das promessas da palavra de Deus. Esse texto aqui não é para a eternidade, esse texto aqui é para a terra. Os que esperam no Senhor, nós estamos esperando o Senhor e no Senhor. Então até Ele vir, até Ele voltar para buscar a sua noiva, a sua igreja, nós precisamos estar com os nossos olhos fitos nele. E aí, se nós esperamos nele, estamos esperando com os nossos olhos nele, o que vai acontecer? As nossas forças serão renovadas. Nós vamos subir com asas como águias e não vamos nos cansar. Nós vamos andar e não vamos ficar fadigados. É isso que a palavra do Senhor nos ensina, nos promete, e nós precisamos acreditar nas Escrituras Sagradas. Pastor, como vai ser se essa quarentena começar a se estender e esse ano o pastor está perdido? E daí, meu irmão, nós estamos esperando no Senhor. E se nós esperamos no Senhor, então a promessa ela se cumpre. Se nós não desanimamos, se nós não ficamos desesperados e abandonamos, chutamos o pau da barraca, Deus ele vai cumprir a sua palavra para aqueles que creem, para aqueles que creem. O segundo conselho é: procure ouvir a voz de Deus através da palavra, do jejum e da oração. Quando eu falei sobre Jacó, eu disse que Jacó começou a planejar sem um direcionamento, mas quando ele colocou o seu joelho em terra, quando ele começou a orar e a buscar o seu Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, da sua geração, ele ouviu Deus falar com ele ouviu direcionamentos de Deus e ele foi tocado por Deus. A vida de Jacó nunca mais foi a mesma. Ele foi transformado. Naquele dia, Deus mudou o nome de Jacó de usurpador, de uma pessoa que era um traiçoeiro, um traidor, e Deus coloca agora sobre a vida de Jacó uma nova identidade, dizendo que ele era Israel. Israel significa príncipe de Deus. Quando Jacó ele dá ouvidos a Deus, ele coloca suas expectativas em Deus, ele busca a Deus em humilhação, Deus fala com ele. E é assim que Deus se reporta ao seu povo. Nós precisamos buscar o Senhor, nós precisamos procurar ouvir a voz de Deus por meio dessas 3 coisas: jejum, leitura da palavra e oração. Então, a palavra do Senhor nos diz em Daniel capítulo 10, versículos 18 ao 19. Então, tornou a tocar-me um que tinha uma semelhança de um homem e me consolou.
e disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte e tem bom ânimo. E quando ele falou comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortalecestes. Irmãos, quando nós estamos desanimados e nós aprendemos o segredo do jejum, da oração e da leitura da palavra, Deus fala conosco através do Espírito Santo, revelando as escrituras sagradas ao seu povo. E quando nós ouvimos a voz de Deus, nós somos fortalecidos porque somos tocados por Ele. Daniel, ele estava jejuando. Nessa passagem aqui, ele estava precisando ouvir a voz de Deus. Ele precisava de uma revelação. Ele precisava de entendimento. E eles estavam vivendo uma crise. O povo de Israel estava preso há 70 anos. E Deus dá direcionamentos a Daniel. Deus traz revelação a Daniel. Deus mostra para Daniel, inclusive, os tempos do fim. Então, queridos, é um segredo muito precioso. É nós buscarmos o Senhor, ouvir a voz de Deus, através do jejum, da leitura da palavra e da oração. Tem pessoas que estão errando feio, querendo ouvir Deus falar através de pessoas, terceirizando a voz de Deus, buscando uma palavra profética, buscando uma palavra no culto. Não é errado ouvir a palavra no culto e Deus falar, até porque Deus fala conosco através da palavra que é liberada, ministrada, é alimento para a igreja. Mas eu não posso terceirizar a voz de Deus esperando a voz do meu pastor. Eu tenho que ter meu tempo com Deus, eu tenho que ter minha vida, minha experiência com Deus. Para isso nós precisamos ter tempo a sós com Ele. E Daniel, a Bíblia mostra que Daniel, ele tinha tempo com Deus 3 vezes ao dia. Eu acredito que ele tinha tempo com Deus de manhã, quando acordava, no início da tarde e à noite. Eu penso assim, a Bíblia não diz os horários. Mas Daniel, ele tinha tempo com Deus, ele tinha compromisso com Deus. Ser comprometido com Deus é outro nível. Ser comprometido com Deus é ouvir Deus falar. Então nós precisamos disso, nós precisamos ter esse tempo com Deus. E o terceiro conselho que eu quero deixar para vocês aqui: seja dependente da graça de Deus. A graça é o favor não merecido. Queridos, nós não podemos esperar algo de Deus porque nós estamos fazendo algo para Deus. Nós não podemos fazer Deus refém daquilo que nós fazemos e praticamos para Ele. Tem pessoas que dizem assim: mas Deus, por que eu estou passando por isso? Se eu te sirvo, se eu oro, se eu leio, você está querendo fazer Deus de refém. A graça do Senhor nos basta. Nós precisamos ter esse entendimento, meu querido. Nós precisamos simplesmente deixar nas mãos de Deus. Se Deus quiser, amém, aleluia. Se não quiser, glória a Deus. Seja dependente da graça de Deus, seja dependente do favor de Deus, seja dependente da vontade de Deus. É a vontade de Deus que precisa prevalecer. Nós erramos muito. E esses dias eu estava comentando com alguém sobre os planos que estávamos fazendo. E planejamos. Não é errado também planejar, mas quando que é errado? Quando nós estamos com expectativa nos nossos planos e não colocamos a nossa dependência em Deus. Porque Tiago, ele diz o seguinte: se Deus quiser, nós poderemos planejar o amanhã, se Deus quiser. E nós não estávamos planejando se Deus quisesse. E aí vem toda essa crise, muda toda a história da humanidade. Não sabemos como será o amanhã, não sabemos como vai ser a humanidade depois que tudo isso acabar. Qual será o novo normal? Porque como éramos, não seremos. Nós precisamos ser dependentes da graça de Deus. Paulo escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 12, eu encerro com esse texto, versículos 9 ao 10. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois, quando sou fraco,
é que sou forte. Amém? Então os 3 conselhos que eu deixo para você nessa noite é: não perca sua esperança em Deus. Procure ouvir a voz de Deus através da palavra, do jejum e da oração, e seja dependente da graça de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor esteja conosco, que as suas forças sejam renovadas, que a partir de hoje você comece a orar diferente, você faça questão de estar a sós com Deus, de fazer como Daniel, como Jacó fez e como Jesus ensina aos discípulos: tenham fé, acreditem, Deus é poderoso, Deus existe e Deus nos ama, Ele cuida de cada um de nós, e eu tenho certeza que nesse momento nós estamos sendo acalmados os nossos corações pelo Espírito Santo. Que Deus abençoe sua casa, sua família, em nome de Jesus. Eu quero orar por você nessa noite, encerrando esse Tadel, e que você realmente, se está passando por alguma tribulação, problema, seja ela qual for, confie em Deus. Não faça como os discípulos, fiquem atemorizados. Ouça a voz de Jesus dizendo: não sejam tímidos, não tenham uma fé pequena, creia e declare a palavra de Deus sobre a sua vida. Amém? Pai, nós tomamos posse das promessas, nós tomamos posse da sua palavra, nós queremos aquecer os nossos corações com a chama do Espírito Santo, e eu declaro, Senhor, corações fortalecidos. Eu declaro no nome de Jesus que nesse momento, Senhor, corações estão sendo cheios da tua presença. Nós declaramos, Senhor, o ânimo renovado, as forças sendo renovadas na vida da tua igreja, na vida do teu povo e de todos quantos estão nos ouvindo nessa noite, em nome de Jesus. Que o teu Espírito venha, Senhor, fazer com que a nossa fé, Senhor, seja aumentada no nome de Jesus, que os nossos corações sejam fortalecidos em nome de Jesus, e que a tua palavra, Senhor, venha refinar o nosso coração através do Espírito Santo, no nome de Jesus. Nós te agradecemos, nos dá um restante de semana de vitória, abençoa a nossa nação, abençoa as nações, Senhor, do planeta Terra, abençoa a nossa cidade Caruaru e cada família nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Hosana, Hosana, Hosana. És bem-vindo, Jesus, nesse lugar. Hosana, Hosana, Hosana. És bem-vindo, Jesus, nesse lugar. Não posso calar os meus lábios quando estou em tua presença. Vou rasgar o meu coração em forma de adoração. Não posso calar os meus lábios